Sobe para 61 o número de mortos no temporal do Rio de Janeiro. 10.000 pessoas estão desabrigadas. Uma avalanche esmaga carros e destrói um condomínio inteiro. O cenário é de um terremoto. Em alguns pontos da rodovia Rio Santos, a erosão destruiu o asfalto e a estrada está desaparecendo. Queda de barreiras deixa tudo parado nas estradas para o litoral norte de São Paulo. Exclusivo. As moedinhas do real vão mudar e o povo vai escolher os novos modelos. O Brasil no pré-olímpico. Juninho chega e no primeiro treino mostra que está em forma para ser titular. E o carnaval que mistura tradição e resistência física. Na Jadeira de Olinda, basta um boneco e uma orquestra de trevo para incendiar a cidade. Veja agora no Jornal Nacional. As moedas brasileiras vão ganhar novos desenhos e ficar coloridas. Uma pesquisa vai escolher a nova família de moedas e qualquer pessoa poderá participar. Pequenas demais, parecidas demais, todo mundo reclama. As moedas de 50 centavos se tinha R$1, às vezes ela confunde um pouco, quase que o mesmo tamanho. Você vai pagar alguma coisa rápida, cadê? Até que você conta a moedinha é difícil. Mas o jeito é conviver com as moedinhas. Por isso é que eu separo. Aqui é para de 25, aqui de 10 e 5 e aqui de 1 centavo. O ideal seria, como por exemplo no Canadá, nos Estados Unidos, por exemplo, que tem colorações diferentes, né? O Banco Central decidiu finalmente ouvir essas sugestões de quem entende do assunto. No mês que vem, vários pesquisadores vão sair às ruas para perguntar às pessoas que usam moedas que mudanças devem ser feitas para facilitar a identificação. A partir daí, o Banco Central vai lançar uma nova família de moedas, onde cada uma vai ser bem diferente das outras. O objetivo é fazer com que mais pessoas gostem de usar moedas, para que elas não fiquem, como hoje, encalhadas nos bancos. Os tamanhos e os valores serão os mesmos das moedas atuais, mas cada uma vai ganhar uma cor diferente. E as pessoas é que vão decidir quais moedinhas serão douradas, feitas de latão, avermelhadas, feitas de cobre, ou prateadas, de aço. As pessoas vão escolher também novos relevos para as moedas. Assim como a moedinha de 25 centavos, que tem um desenho na borda, as outras também vão ganhar detalhes. Toda a nova família deve começar a circular no primeiro semestre do ano que vem. E a partir daí, o Banco Central quer que as máquinas que vendem produtos e até os telefones passem a usar moedas no lugar das fichas. E para valorizar ainda mais as moedinhas, será lançada uma vedete da nova coleção. A moeda de R$5, que será maior que todas as outras e vai ter 2 cores. Depois da pesquisa, o Banco Central vai fazer um concurso entre artistas gráficos para escolher os desenhos que vão aparecer no verso das moedas. O Procurador-Geral do Trabalho, Jefferson Coelho, pede na Justiça a suspensão do acordo de contratação especial. O acordo foi fechado entre o Sindicato dos Metalúrgicos e 8 sindicatos patronais e troca direitos trabalhistas por mais empregos. O procurador-geral passou mais de 7 horas reunido a portas fechadas aqui no prédio da Procuradoria Regional do Trabalho, em São Paulo. Uma equipe de juristas analisou os termos do acordo fechado entre as empresas e o Sindicato dos Metalúrgicos. No fim da tarde, veio a decisão. A Procuradoria entra com uma medida cautelar pedindo a suspensão de 8 das 14 cláusulas do contrato. A Convenção Coletiva de Trabalho, ela é inconstitucional e ilegal. A Procuradoria-Geral do Trabalho de São Paulo só não pretende suspender as contratações já feitas. Na medida cautelar, a Procuradoria pediu que as pessoas já admitidas com base no contrato de trabalho temporário sejam mantidas no emprego até uma decisão final da Justiça sobre o caso. A Metalúrgica Aliança, primeira a oferecer vagas para quem aceitasse o contrato de trabalho, recebeu logo no primeiro dia mais de 1.000 candidatos. A empresa abriu 85 vagas. 10 funcionários foram selecionados hoje e 4 já estão trabalhando sem carteira assinada. O pedido de suspensão do acordo foi criticado pelos representantes da força sindical. O procurador tem que agir com bastante equilíbrio, porque está se realizando o mais importante direito do trabalhador, que é ter emprego. Se eles fizerem isso, nós somos obrigados
a levar os trabalhadores na porta da Procuradoria para eles explicarem isso para os trabalhadores que vão perder o seu emprego. Esse assunto todo trouxe à baila uma grande questão, que é a necessidade da revisão da legislação do trabalho no Brasil. As relações de trabalho precisam avançar. Agora, você tem que avançar fazendo as mudanças legais. Em Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse que respeita a posição da Procuradoria, mas acha que a negociação é importante. Eu sou favorável à diminuição dos encargos da Folha, eles são muito pesados, o ministro Paulo Paiva está trabalhando na direção de simplificá-los, mas nós devemos estar pensando nas duas coisas, diminuir os encargos e ao mesmo tempo manter aquelas condições de trabalho favoráveis, inclusive a aposentadoria. E o presidente Fernando Henrique Cardoso levou um susto no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O presidente Fernando Henrique teve que trocar de helicóptero por causa de uma pane. Ninguém informou ainda o que causou o problema. O presidente foi a Campinas visitar o prefeito da cidade, Magalhães Teixeira, que é seu amigo e está doente. A seguir, a chuva isola famílias no litoral de São Paulo. E deixa 10 mil desabrigados no Rio de Janeiro. (19) o número de mortos por causa do temporal em São Paulo. A Rio Santos ainda está bloqueada. Famílias esperam no meio da estrada o momento de seguir viagem para as cidades do litoral norte. Os turistas finalmente conseguiram sair de casa, mas encontraram as praias de Ubatuba cobertas pela sujeira. A lama que desceu dos morros invadiu o mar, desenhando na água uma paisagem diferente. O cenário na cidade é desolador. Ruas esburacadas, campings alagados. Casas e pousadas que receberiam milhares de turistas no carnaval, destruídas pela chuva. Algumas escaparam por um fio. Pelo mar e pelo céu, os bombeiros tentam ajudar as famílias que ficaram ilhadas. Na beira da estrada, o caixão, com o corpo de um homem morto há 3 dias, ainda espera o carro funerário. Ele foi uma das vítimas do desabamento desse morro no bairro de Camburi. A situação é mais complicada em Pissinguaba. A queda de uma barreira isolou a vila. Aqui, no temporal de segunda-feira, 7 pessoas morreram soterradas. A antena parabólica foi a única coisa que sobrou. E as tragédias não param. Hoje de madrugada, um temporal na divisa de Cunha com Paraty provocou mais um deslizamento. 8 pessoas morreram. Em Caraguatatuba, mais destruição. A enchente não poupou os bairros de periferia nem as casas de luxo. A prefeitura cancelou o carnaval. A rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a São José dos Campos, está interditada por causa da queda de barreiras. 3 tratores e 15 caminhões trabalham sem parar para retirar o entulho da pista. Mesmo assim, muita gente arriscou descer para a praia. O hotel já está pago tudo, mas não tem como chegar, né? Famílias inteiras estão desde ontem paradas na estrada. Quem foi prevenido não sentiu fome. Quem não foi, teve sorte de encontrar um caminhão de leite preso na estrada. A situação é ainda pior na rodovia Rio Santos, principalmente no trecho entre Paraty e Ubatuba. O Departamento de Estradas e Rodagem prevê pelo menos mais 3 dias para conseguir retirar toda a lama e a vegetação que desceram das encostas. Isso se não continuar chovendo. Mesmo assim, o tráfego dificilmente será restabelecido ainda durante o carnaval. É que em alguns pontos da rodovia Rio Santos, a erosão destruiu o asfalto e a estrada está desaparecendo. O Carnaval de Rua de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, também foi cancelado. Em Ubatuba, o prefeito decidiu manter a festa. O número de vítimas em consequência da chuva no Rio de Janeiro sobe a todo momento. Até agora, são 61 mortos. A cidade do Rio ainda vive o caos. Desabamentos, bairros isolados, o drama de quem perdeu tudo no temporal. A sociedade começa a se mobilizar para dar socorro às vítimas. É o que mostra a repórter Isabela Scalabrini. Em todo o estado do Rio de Janeiro já são quase 10 mil desabrigados. Famílias inteiras que não têm para onde ir, mas que estão contando com a solidariedade de vizinhos e comitês que estão se formando em toda a cidade. Esta igreja, que fica bem ao lado de uma área onde houve um deslizamento que matou 19 pessoas, está abrigando mais de 150 famílias. Não há lugar para mais ninguém. As doações estão chegando a todo momento. Colchonetes, roupas, comidas e remédios.
3 médicos estão se revezando dia e noite aqui. Até agora, o governo do estado não pediu nenhuma ajuda ao governo federal. O governador do Rio, Marcelo Alencar, está nos Estados Unidos e só vai voltar daqui a 8 dias. Agora, voltou a chover forte no Rio. Hoje foi mais um dia de sofrimento e muito trabalho no resgate das vítimas. Terceira madrugada de temporal. De manhã, a chuva deu uma trégua. Com sol e ruas secas, a Zona Sul voltou a ter uma vida normal. Mas a Zona Oeste ainda estava mergulhada na tragédia. Os moradores contavam os mortos. Já são 16 só nesta favela, na estrada do Itaiangá, em Jacarepaguá. Uma pedra ameaça rolar sobre o que restou das casas. Os moradores foram levados para uma igreja. Perto dali, na Cidade de Deus, parte da favela veio abaixo. 1000 pessoas estão desabrigadas. Quem pouco tinha, perdeu tudo. No rosto de cada um, a dor de quem ficou sem a família. Aqui, 11 pessoas morreram e 30 estão desaparecidas. No pântano atrás da favela, foi encontrado o corpo de um garoto de 5 anos. A destruição também atingiu condomínios de luxo. Neste aqui, 30 casas foram arrasadas. A lama chegava perto dos telhados. Uma parte do condomínio ficou ilhada. O único caminho era pelo meio da forte correnteza. Outro condomínio foi soterrado por lama e pedras de 2 toneladas que rolaram de uma montanha. Foi uma avalanche que desceu arrasando tudo que estava no caminho. O carro foi esmagado contra a árvore como se fosse feito de papel. Nada ficou inteiro. As pedras destruíram ruas, muros, mais de 50 casas. O cenário é de um terremoto. Carros foram parar em cima de árvores, uns sobre os outros, enterrados na lama. Um córrego virou uma cratera. Algumas casas pareciam ter sofrido um bombardeio. Não sobrou nada. Foram 20 anos de trabalho mesmo, né? Vendemos tudo para poder morar aí e foi tudo embora. A foto mostra como era o clube que foi soterrado. Piscinas, prédios, campos de futebol, tudo ficou embaixo das pedras. Uma rua inteira desapareceu na lama. Os moradores tentavam tirar o barro de dentro de casa, mas sabiam que pouco podiam fazer. A chuva veio com tudo, a rua principal, o objetivo, mas a gente também está precisando de socorro. Não aguento mais nada dentro de casa. A seguir, o trabalho de resgate das vítimas do temporal. E a meteorologia prevê que o tempo vai melhorar. Trabalhando no resgate das vítimas do temporal no Rio de Janeiro. Em meio à lama dos deslizamentos, histórias de heroísmo e desespero. Seu Cláudio é um dos poucos moradores dessa área que hoje não chora a morte de parentes. Ele salvou a mulher, 4 filhas e ainda ajudou os vizinhos. Agora, só pensa em deixar o morro. Eu não tenho como ficar aqui e nem para onde ir e nem dinheiro para comprar uma casa não tenho. Mas para a faxineira Valdete, o pesadelo está apenas começando. Ela sabe que vai levar muito tempo para esquecer. Valdete não conseguiu fazer nada quando a enxurrada levou a casa e soterrou 2 filhos. Eu entrei pro quarto, não deu tempo. Da minha barreira descendo. Eu chamei Fabrício, Marcelo, o Fabrício não conseguiu levantar a cabeça. Minha vida completa agora ficou pela metade. O desespero de ontem só não foi maior porque Bruno, de 3 anos, sobreviveu. Nesse ponto aqui, a lama soterrou mais de 20 barracos e interrompeu histórias de dezenas de pessoas que sempre moraram aqui, conheciam os riscos, mas nem por isso pensaram em mudar. Muita gente perdeu tudo o que conseguiu juntar durante toda a vida, mas para o Robson foi bem pior. Ele perdeu a casa, perdeu os amigos e perdeu toda a família. Ele agora espera que os bombeiros encontrem o corpo do seu único filho, um garotinho de 11 meses de idade. Robson está silencioso, diz que não sabe o que fazer. Morreram o padrasto, a mãe, um cunhado, 4 irmãos e o filho Lucas. Do menino, sobrou apenas esta foto. Tapou todo mundo, aterrou todo mundo aqui. Este bombeiro também conheceu a dor bem de perto. Foram horas trabalhando, cavando, procurando um bebê de 3 meses. Mas o esforço do tenente foi em vão. Ana Carolina não resistiu. Depois de tudo acabado, né? Terminar meu serviço, só me dá vontade de ver meu filho. E vamos então saber agora qual é a previsão do tempo. Mariana Godoy, a chuva deu uma trégua ao Rio de Janeiro durante o dia. E nas próximas horas, vai chover na região sudeste?
O tempo começa a melhorar em toda a região sudeste, mas ainda há possibilidade de chuva fraca, principalmente nas cidades serranas. Segundo a meteorologia, as pancadas de chuva de agora à noite no Grande Rio são isoladas e provocadas pelo calor. Não deve acontecer nada parecido com o temporal dos últimos 2 dias. Veja agora qual é a previsão para amanhã em todo o país. A temperatura sobe porque a massa de ar quente que estava recuada no Nordeste volta para a região Sudeste. As nuvens provocadas pela frente fria já estão desviando para o oceano e por isso o tempo fica nublado do leste do Rio Grande do Sul até o litoral norte de São Paulo. O sol aparece entre as nuvens e há previsão de chuva à tarde. O tempo fica fechado também na grande área escura ao norte, no litoral da Bahia e no Espírito Santo, onde chove pela manhã. Nesta grande área mais clara, que inclui o Rio de Janeiro, a previsão para sexta-feira é de sol, com pancadas de chuva rápida no fim do dia. A temperatura chega a 30 graus em São Paulo, 32 em Belo Horizonte, 33 em Salvador e 34 graus no Rio de Janeiro. Sobe para 62 o número de mortos por causa da chuva no estado do Rio. Um corpo foi achado agora há pouco no município de Mendes. Apesar disso, a programação dos desfiles das escolas de samba no Rio está mantida. Hoje foi aberto oficialmente o Carnaval Carioca. Daqui a pouco, uma cidade processa os pais que não mandam os filhos para a escola. E o primeiro treino da seleção na Argentina. Pai que não manda filho para a escola pode ir para a cadeia. Está no Código Penal brasileiro. Uma cidade no sul de Minas Gerais, com 5.000 habitantes, decide cumprir a lei. Vigia de perto se as crianças estão indo à escola. E, se for preciso, processa os pais. Sabrina, de 14 anos, perdeu 2 dias de aula por causa de uma gripe. E teve que explicar as faltas para as orientadoras da escola e o delegado. Deu febre, dor de garganta, deu tudo. A escola pediu ajuda à polícia para controlar a frequência dos alunos porque muitos paravam de estudar. E sem motivos. Na cidade, todos os estudantes têm transporte de graça. E os mais pobres ganham também o material escolar. Há 2 anos, 15% das crianças de Itapeva ficavam nas ruas em vez de frequentar a escola. Com a campanha, a cidade conseguiu acabar com a evasão escolar. Todas as 1.500 crianças estão matriculadas. E na sala de aula, junto com a matemática e o português, aprendem uma outra lição. Pai, se não manda os filhos para a escola, o que acontece com eles? Pelo Código Penal, todas as crianças de 7 a 14 anos são obrigadas a frequentar a escola. Caso contrário, os pais são responsabilizados e podem pegar até 30 dias de cadeia. Em Itapeva, a lei está sendo cumprida. Rosa da Silva foi a julgamento hoje. O filho de 12 anos ainda não completou a 2ª série. Para não ser presa, Rosa teve que fazer uma promessa ao juiz. Vou garantir que agora vai. Adriano voltou à escola. Começou a estudar à noite para poder trabalhar. Agora ele descobriu que, além do medo da justiça, tem outro bom motivo para pegar firme nos estudos. Porque quem não tem estudo não é nada na vida. O juiz de Itapeva concordou que Adriano continue trabalhando, mas para o processo contra a mãe ser arquivado, o menino não pode faltar nenhum dia na escola durante todo este ano. Fila gigante de caminhões na BR-116, na divisa do Paraná com São Paulo. Os caminhoneiros aguardam a liberação da estrada, interrompida em Miracatu, no lado paulista, por causa de uma cratera aberta na pista pela chuva. O desvio pelo litoral aumenta a viagem em 60 quilômetros. A imagem de Nossa Senhora das Mercês é recebida com festa em Ouro Preto. Depois de 34 anos, a santa volta à Igreja do Pilar, de onde desapareceu. A imagem, esculpida por Aleijadinho, foi encontrada em julho na casa de um colecionador em São Paulo. Uma sessão solene no Congresso Nacional abre o ano legislativo de 96. Na mensagem entregue ao presidente do Senado, José Sarney, o presidente Fernando Henrique Cardoso pediu rapidez na aprovação das reformas e das privatizações. Juninho chega à Argentina em boa forma e enfrenta a seleção peruana na estreia do Brasil no torneio pré-olímpico. Os treinos para o jogo de domingo começaram hoje. No primeiro dia de trabalho em Tandil, correu tudo como o Zagallo queria. O técnico brasileiro aprovou o campo de treino que pertence a um clube particular.
Alugado por R$ 1.500 por um período de 15 dias, o campo tem um bom gramado e o local é muito tranquilo. E o dia rendeu. Apesar do sol forte, os jogadores se empenharam muito, a ponto do técnico ter que pedir várias vezes para que se evitassem as jogadas violentas. Mas a grande alegria do dia para Zagallo foi dada por Juninho. O jogador chegou ao meio-dia e na parte da tarde já treinou, mostrando que apesar de ter ficado parado cerca de 10 dias por causa de uma contusão no joelho, já está totalmente recuperado. Com meia hora de treino, Zagallo tirou Jameli para colocar Juninho entre os titulares. E o baixinho mostrou que o lugar dele é mesmo ali. O entrosamento com Souza e Sávio foi imediato. De quebra, Juninho ainda marcou o gol mais bonito do treinamento. Nesse time é muito fácil jogar, né, com os jogadores que tem. Encantado com o retorno de Juninho, Zagallo não hesitou em confirmar que a camisa 10 já tem dono. Não tenha dúvida. Ele está escalado para jogar. Um dia agitado na Fórmula 1. O brasileiro Ricardo Rossetti testa a Arrows pela primeira vez. A Ferrari mostra o novo carro. E Mika Häkkinen volta às pistas. Em Estoril, Portugal, o piloto da McLaren fez seu primeiro teste desde que fraturou o crânio no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. Enquanto dirigia com cautela, a Ferrari mostrava confiança na festa da escuderia em Maranello, na Itália. Hoje foi dia de exibição do F310, o novo carro do bicampeão mundial Michael Schumacher e do irlandês Eddie Irvine. Pelo menos no desenho, a nova Ferrari já saiu na frente nesta temporada. É um dos poucos carros que não tem a cara da Benetton. Em Silverstone, na Inglaterra, nova esperança brasileira nas pistas. O paulista Ricardo Rossetti, de 27 anos, mostra que não quer mais perder tempo. Rossetti deu 11 voltas em Silverstone e aprovou o carro. Para o primeiro dia, o carro saiu da oficina novo, não deu problema. Então isso é uma coisa muito boa. Semana que vem a gente vai estar em Estoril e deve melhorar muito. Veja a seguir, 2 mulheres vestidas de cocaína são apanhadas em flagrante. E um carnaval que mistura tradição e resistência física. O pedido de suspensão dos 8 pontos do acordo firmado esta semana entre sindicatos patronais e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Isso significa que está suspensa a contratação temporária de trabalhadores sem carteira assinada. Indiciado o ex-dono do Banco Econômico Ângelo Calmon de Sá no inquérito da pasta cor-de-rosa. O inquérito já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi enquadrado na Lei do Colarinho Branco, na Lei de Crimes contra a Ordem Econômica e Tributária e no Código Penal por corrupção passiva, por doações eleitorais a políticos. O artigo 317 do Código Penal fala em solicitar ou receber para si ou para outrem vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Só hoje se soube que Ângelo Calmon de Sá esteve em Brasília em segredo, num sábado, 20 de janeiro, depondo na Polícia Federal. O delegado Paulo Lacerda está pedindo a quebra do sigilo fiscal do Banco Econômico e teve que recorrer ao Supremo, porque pede também a quebra do sigilo dos cheques da pasta rosa a parlamentares. O delegado da Polícia Federal, Paulo Lacerda, pediu ao Banco Central os documentos do Banco Econômico referentes aos pagamentos feitos em 90 e 91. O delegado disse que pode ouvir políticos que teriam se beneficiado. O ex-dono do Banco Econômico, Ângelo Calmon de Sá, que está na praia de Taparica, na Bahia, disse que aguarda com serenidade o processo e que quando chegar a hora de ir à justiça, saberá se defender. Ele disse também que desconhece a doação de dinheiro a políticos feita pelo Banco Econômico. O presidente russo anuncia que vai tentar se reeleger em junho. Boris Yeltsin promete impedir a volta do comunismo e evitar uma guerra civil no país. E diz que os líderes rebeldes da Chechênia deveriam ser fuzilados. Yeltsin, que tem problemas do coração e enfrenta queda de popularidade, defendeu as reformas no país e afirmou que tem o dever de proteger a Rússia dos comunistas. O presidente prometeu acabar com a crise na Chechênia antes das eleições. Em Grozny, capital chechena, o exército russo implodiu o palácio presidencial, símbolo da resistência dos rebeldes.
Ao mesmo tempo, em Moscou, os comunistas anunciavam o candidato para as eleições, o presidente do partido, Zyuganov. A polícia inglesa desativa uma bomba numa das áreas mais movimentadas de Londres. Toda a região de Piccadilly Circus e West End, onde ficam muitos teatros, cinemas e restaurantes, foi isolada. A bomba foi desativada numa cabine telefônica 6 dias depois do atentado do IRA que matou 2 pessoas e feriu 100. 2 mulheres vestidas de cocaína. 15 pacotes da droga cobriam todo o corpo. No total, 9 quilos. Elas são americanas e foram presas no Aeroporto Internacional de Lima, no Peru. Um policial americano acorda depois de passar 7 anos em coma. Gary Dockery entrou em coma depois de levar um tiro de um assaltante. Esta semana, para surpresa dos médicos, ele acordou, reconheceu os filhos e chegou a contar uma piada. Hoje, Gary foi operado para acabar com uma infecção nos pulmões. E, segundo os médicos, está passando bem. Um carnaval que não tem modismos atrai foliões de todo o Brasil. Os ritmos são os mesmos de sempre, o frevo e o maracatu. Os anfitriões também, bonecos gigantes que guardam um dos pedaços mais coloridos da cultura brasileira. Na segunda reportagem da série sobre o Carnaval 96, a festa dos pernambucanos. A repórter Sandra Moreira mostra que, em Olinda, carnaval tem gosto de tradição. Um 1,5 milhão de pessoas na rua. O bloco já está no livro dos recordes. O Galo da Madrugada abre as portas da folia no Recife há 18 anos. Maracatus, frevos, caboclinhos, bonecos gigantescos que arrastam multidões. Recife e Olinda vão ferver mais uma vez. Nas pequenas oficinas, nos fundos das casas, os artesãos passam o verão inteiro preparando o carnaval. Mãos caprichosas dão vida aos bonecos que vão desfilar na rua. José Dias fazia marionetes. No ano passado, teve a ideia de usar um material moderno, a espuma, para recriar os personagens de uma antiga nação do maracatu, toda feita de bonecos. A corte do Rei Congo tem mais de 2 metros de altura. Desfila completa ao som do batuque. O som primitivo enche a rua. É gostoso demais. E eu fico muito feliz com isso, por criar o primeiro e único maracatu de boneco gigante do mundo. Em fevereiro, os estranhos moradores deixam a casa, na ladeira da cidade histórica. Vão dominar a cidade. Este ano, faz uma homenagem ao compositor Alceu Valença, um eterno apaixonado pelo Carnaval de Olinda. Um diabo louco faz toda a minha frente, com cara de gente, bonita demais. Arte popular, ritmos, batuques, cores. Nas ladeiras de Olinda, o carnaval ainda não foi corrompido pelo tempo. É folclore em estado bruto. Basta um boneco e uma orquestra de frevo para incendiar a cidade. O ritmo sacode o povo. Os passistas saltam, voam, giram as sombrinhas. E a gente percebe que foram os pernambucanos os inventores da aeróbica de alto impacto. Amanhã, a repórter Sandra Moreira vai mostrar o carnaval na cidade que nunca para. São Paulo se rende à avenida e entra na cadência do samba. Boa noite. Boa noite. Rede Globo. Assista agora Explode Coração. Classificação 12 anos.